lembra que nós não nascemos todos juntos, né? Meu pai veio antes, minha mãe veio antes deles, os pais deles, né? Os avós, os bisavós. Então, cada um tem um tempo. E esse tempo é importante da gente poder ver. O tempo de vir e o tempo de voltar, né? Daí, não dá para a gente ficar angustiado com o fato de que, de repente, eles voltaram de onde vieram, antes de nós. Mas eles não tinham que ficar aqui. Para quê? Para atender uma conveniência nossa? Não, meu pai não poderia ter morrido porque ele tinha que ficar aqui comigo. Meu pai, particularmente, por exemplo, hoje, se ele estivesse vivo, ele teria 107 anos. Só para você ter uma ideia. Será que ele teria condições estruturais, físicas, biológicas, a ponto de poder estar aqui entre nós de uma maneira tranquila? Talvez não. Mesmo porque o corpo biológico que a gente ocupa enquanto está no plano terreno, ele tem algumas características, e que uma delas é, por exemplo, a da morte das células, né, todas que compõem esse corpo, e que essas células não será mais possível recompor dentro desse corpo, nessa condição. Então é isso que a gente precisa entender. Daí as pessoas, muitas vezes elas estavam doentes, muitas vezes elas estavam numa condição ruim, e a gente quer por todos os meios que elas continuem do nosso lado. Isso não seria um egoísmo da nossa parte? Eu entendo assim. Então precisamos trabalhar essa questão para que a gente possa até ajudar essas pessoas a se desprenderem. Quantas pessoas que a gente fica sabendo que desencarnaram já faz muito tempo, às vezes 30 anos, 20, 30 anos, e continua de uma certa maneira circulando ao redor das pessoas que estão, provocando alguns problemas muito sérios e fazendo com que as pessoas que estão aqui, na verdade, sintam um prazer enorme em tudo isso, e de uma forma assim muito terrível. Poderia acontecer de uma outra maneira? Poderia. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas nós precisamos entender isso, que essa morte física ela vai se dar num determinado momento. Mas é preciso que a gente se desprenda dessas pessoas para permitir que elas caminhem, mesmo porque o histórico de vida de cada um é diferente, totalmente diferente. Não dá para ser igual àquilo que eu quero, da forma com que eu busco. Não é assim que funciona. E nós precisamos trabalhar essas questões para que a gente possa ir caminhando, seguindo em frente. Até a propósito dessa semana, né, do 2 de novembro, o dia de finados, que muitas religiões ou seitas comemoram, e que para o Espiritismo não tem a mesma significação, né, o mesmo significado que muitas outras religiões ou seitas. Por quê? De repente, acreditamos que não vamos morrer nunca e simplesmente nós vamos sair desse plano e voltar numa outra condição, num outro momento. E isso para todos nós, né, que vivemos a espiritualidade, a gente entende ser esse o processo. Mas estamos falando sobre as diferentes interpretações e uma delas nos chama grandemente a atenção, né? Deus, na sua infinita sabedoria, Ele trabalha em todos nós no sentido de justiça, né? Daí não existirem privilegiados que permaneçam o tempo todo aqui no plano terreno. Então, não vai existir ninguém que vai ficar aqui para sempre, né? Observe o que acontece ao nosso redor e você vai perceber que isso está muito claro, né? Mesmo aquelas pessoas que possuem bens financeiros em profusão, né? Que tem muito dinheiro e que poderia até comprar uma estadia aqui para ficar eternamente, com 200, 300, 500 anos. Então, como nós vimos para cá num corpo biologicamente constituído e tem todas as características, esse corpo, como disse há pouco, ele é um corpo que morre. Num determinado momento as células deixam de fazerem o seu papel e, consequentemente, esse corpo já não vai ter mais nenhuma característica para se poder caminhar aqui. Mas nós temos sim o mesmo sentido de vida, o mesmo destino, ou seja, voltar à espiritualidade e recomeçar num outro corpo, para de novo aprender, apreender, que é aprender e reter, e crescer, né, espiritualmente.
Ser rico ou pobre são características que nós mesmos pedimos para poder estar aqui, né? Porque não teria sentido de justiça nenhuma se o Deus que acreditamos ser justo desse para alguns muito dinheiro, muitas condições para poder sobreviver, e a outros deixasse relegado o tempo inteiro a uma situação de pobreza. Mas não é assim que acontece, não. Mesmo se eu tendo nascido pobre, eu posso e tenho todas as condições de repente crescer e ter a possibilidade de ser rico, né? E ter uma riqueza material muito grande. Então, cada uma dessas coisas faz parte do nosso plano de conquistas e que, enquanto desenvolvendo isso no plano terreno, a gente pode trabalhar e caminhar. O que nos diferencia enquanto nós estivermos aqui no plano terreno é o tipo de compromisso que nós temos, né? Uns mais, outros menos, de acordo com a característica particular de cada um e toda a necessidade que ele tem de aprendizado. Então, por que fulano partiu para um outro plano tão cedo? Porque o que ele veio fazer aqui foi suficiente, né? Às vezes ele vem numa condição de poder concluir um tempo que talvez não tenha sido completado ou complementado anteriormente, né? E era aquele tempo. E que cada momento desse está diretamente ligado ao livre-arbítrio que essa pessoa tinha e que pôde desenvolver e vai desenvolver sempre, cada vez que voltar para o plano terreno. Mas tem uma característica que a gente vai poder ver, que é a seguinte, que também utilização de livre-arbítrio, quer dizer, a tua vontade pessoal e intransferível. São aquelas pessoas que tiram a própria vida. Olha o absurdo. Quer dizer, a vida que não é nossa, foi nos emprestada para que a gente pudesse caminhar aqui. De repente nós não gostamos daqui e achamos que estamos tendo dificuldade muito grande e aí nos matamos, né? Quer dizer, tiramos a vida e assumimos um compromisso que vocês não têm ideia, né? A gente já falou sobre isso aqui uma vez, né? Dos suicidas, dos compromissos que de repente eles acabam assumindo exatamente por esse gesto impensado. Nós podemos sim trabalhar para que a gente perca um pouco dessa característica de desespero que nos acomete quase sempre. E essa forma é preciso que a gente possa encarar com o fato de que alguém da família tenha partido, de que era o momento dele e que temos que respeitar a vontade maior do plano inteiro, inclusive de Deus, do Deus que acreditamos. Não dá para ficar aqui reclamando, falando o tempo inteiro um monte de coisa, para depois tentar de alguma maneira provar para nós mesmos que nós tínhamos razão. Não é assim que funciona, não. Nós temos que ter a humildade de entender que a gente não compreende ainda tudo. E dentro desse painel de humildade, é preciso que a gente possa aceitar com resignação no primeiro momento. E vamos tentar entender por que isso ocorre. E o que tem de importante para nos dizer sobre tudo isso que está acontecendo. É um outro aspecto que a gente precisa trabalhar sempre.